da luz, a gente aprende a lição que ensinou o Mestre Jesus de amar ao nosso irmão, a paz que tanto procuras, Jesus pode te ajudar. Abra o teu coração para que ele possa entrar, e as bênçãos de nosso Senhor nos cobrem com um manto de luz, com toda energia e amor no nosso caminho da luz, fazendo a caridade com toda dedicação. Teremos a felicidade que nasce no coração. Em preces juntemos as mãos numa corrente de amor para alcançarmos então a nossa paz interior, e as bênçãos de nosso Senhor nos cobrem com um manto de luz, com toda energia e amor no nosso caminho da luz. Boa noite, irmãs e irmãs. Gratidão por ter retornado à nossa casa depois de uns dias de férias obrigatórias, mas como é gratificante chegar aqui e encontrar a nossa princesinha arrumadinha, com esse, vamos dizer assim, esse ar salutar que nos faz bem. Gratidão a essa espiritualidade que cuida tão bem da nossa casa, cuida de todos nós. Gratidão a todos os nossos companheiros que têm a incumbência de dirigir esse nosso lar. Que a vontade divina continue sendo abençoada a todos, para que essa tarefa continue e que a gente possa usufruir cada vez mais desse espaço e dessa beleza espiritual. O meu amigo Vitor, eu já ia anunciar, mas ele fugiu. Então, eu aproveito para agradecer a todos vocês também que sempre tiveram um pensamento positivo para que nós pudéssemos fazer aquilo que tínhamos a necessidade de fazer, e correu tudo bem, tudo dentro assim, da mais perfeita ordem, e conseguimos voltar, e aqui estamos preparados, firmes e fortes para mais uma temporada. Bem, então agora nós teremos aqui a presença do nosso companheiro Vitor, aquele nosso amigo da voz consciente, do Boa Noite Forte.
Obrigado, Silas. Olá, boa noite a todos. Olha, boa noite caloroso, maravilhoso, né? Lembrando que estamos ao vivo no YouTube para toda Mogi das Cruzes e por que não o mundo, né? Estamos aqui transmitindo ao vivo da nossa casa. Antes da gente começar os recados, eu quero que todos se sentem confortavelmente, tanto aqui na nossa casa como aí na sua casa, e fechar os nossos olhos para nos conectar nessa casa maravilhosa. Casa essa que está sendo preparada muito antes de estarmos aqui, voltados todos os nossos pensamentos a ela, porque a espiritualidade ela está sempre a nos ajudar, a nos intuir e principalmente nos energizar da melhor maneira possível, para que possamos ter coragem, fé e esperança nessa jornada maravilhosa. Mestre Jesus, o nosso irmão maior, sempre presente na nossa vida, sendo farol na nossa estrada, sempre nos conduzindo para o bem e fazendo com que possamos aplicar diariamente os seus ensinamentos. Esse irmão maior, que tanto nos ajuda, deixou aqui a sua poesia, a sua prece, que iremos orar agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Todos bem? Todos conectados, isso é muito bom, né? Bom, o recadinho da noite, sempre que eu falo aqui na nossa casa, tanto os que estão aqui na nossa casa, como os que estão na internet, a importância do Evangelho no lar, né? Você que ainda não faz, tem alguma dúvida, pode procurar qualquer trabalhador aqui da nossa casa, ou até mesmo nas redes sociais, que nós temos lá como fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar nada mais é do que você abrir as portas da sua casa para Jesus, recebendo toda a espiritualidade amiga e com certeza vai te ajudar naquele momento seguinte da melhor maneira possível, tá bom? Aqui na nossa casa, segundas-feiras, nós temos palestrantes e paz. Faço um convite para quem está em casa, venha conhecer, venha ver a palestra ao vivo. A energia aqui também é muito boa, então é bom como um tratamento vir numa palestra, tá bom? E a gente fala, se você quiser passar por um tratamento espiritual, vem aqui na casa, às segundas-feiras, por volta de umas 19h30, coloca o nomezinho lá na secretaria e você vai passar por um atendimento fraterno. Atendimento fraterno este que vai te direcionar para o seu tratamento espiritual, que nas terças-feiras acontece às 20 horas. Esse é um tratamento apenas para assistidos, que vai ser direcionado para esse dia. Então, esse dia vai ser o encontro você com você mesmo e mais a espiritualidade às 20 horas. Sempre chegar um pouquinho antes, que às 20 horas nós começamos nossos trabalhos. E às quartas-feiras também temos o tratamento de fluidoterapia, que começa às 20 horas junto com a evangelização infantil. Então, esse já é um evento aberto, tá? Então, você venha, traga suas crianças também, que vale a pena participar aqui. Às quintas-feiras nós temos o Clube de Mães. Clube de Mães este que trabalha às 14 horas, né? E às 15 horas tem a leitura do Evangelho e passes. Bom, você que está aí do outro lado, vocês sabem que nós fazemos uma campanha do gás todos os meses de janeiro a dezembro, que é o Grupo de Assistência Social. São famílias que são cadastradas aqui na nossa casa, que todos os meses levam a cesta básica para suas casas, tá bom? E você que queira nos ajudar,
queira fazer uma doação diferente, entre em contato aqui nas redes sociais ou venha pessoalmente aqui no centro. Também pode me procurar que a gente vai buscar o alimento. Se você quiser, pode fazer a doação aqui no baú da fraternidade, né? Que nós temos aqui na nossa casa. Bom, esses foram os recados da noite. Agora, sem delongas, eu quero que todos recebam com muita energia nossa amiga Silvana, que vai trazer o tema Riquezas Eternas. O céu começa com nossas escolhas. Que Jesus te abençoe. Amém, muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, uma alegria estarmos todos juntos aqui nessa casa tão querida, com amigos tão especiais. Agradeço mais uma vez pelo convite. Deixa eu só tirar aqui, porque a gente tem, acho que umas 3 horas para falar, né? Isso é muito bom. É bom, né? Boa. Então dá para ficar umas 4. Com a aguinha a gente fica umas 4 horas. Então, nada melhor do que a gente falar sobre o Evangelho, falar sobre Jesus, trazermos algumas reflexões que são sempre pertinentes para o nosso dia a dia. Se a gente não conseguir tirar o Evangelho do papel e transportarmos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, as palavras ficam vazias, elas ficam sem sentido. Então, o Evangelho, ele tem que ser vivo, né? Os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, eles têm que ser uma rotina no nosso cotidiano. E aí, a gente vai lá no Evangelho de Mateus, recomendo que vocês vão lá, peguem o Novo Testamento de vocês, Evangelho de Mateus, o capítulo 6, gente, é um tesouro para todos nós. Mas a gente vai lá no capítulo 6, no versículo 20, e Jesus diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros no céu. E aí a gente começa a fazer algumas reflexões. Ou seja, se Jesus fala que tem tesouro no céu, é porque, né, existe, de alguma forma, alguma maneira da gente levar algo para o plano espiritual. Mas a gente não conhece nenhum caixão que tenha gaveta. Ou seja, esse tesouro do céu possivelmente é diferente do tesouro da terra. Nós sabemos que aqui na terra nós temos muitos tipos de tesouro diferentes. Existe o tesouro material, não é isso? A gente tem dinheiro, né, que tem liquidez, não é isso que o pessoal fala, né? Nós temos bens materiais, nós temos muitas vezes cargos. Para algumas pessoas o cargo é um tesouro, não é? Né? A pessoa fica presa ali. A questão do poder é algo muito precioso para muitas pessoas. Para outras pessoas, a beleza é um tesouro. Nós vemos muitas vezes as pessoas fazendo absurdos por conta da beleza, que é uma prova também. Tudo é processo de aprendizado para todos nós. Todos os recursos que são colocados nas nossas mãos representam aprendizado, né? E aí nós vamos observando que existe a possibilidade de interpretarmos tesouros das mais variadas formas. Se a gente fizer uma enquete aqui entre encarnados e desencarnados, nós vamos ver que cada pessoa vai ter uma noção específica do que seria tesouro. Para algumas pessoas, o tesouro pode ser os filhos. Quem é um pouquinho mais experiente, talvez lembre de uma novela que tinha no SBT, uma novela mais antiga, chamada Meus Filhos, Minha Vida. Quem lembra, gente? Ou só eu lembro dessa novela? Porque às vezes eu cito essa novela, parece que só eu assisti essa novela. Anos 80, alguns aqui não eram nem nascidos, né? E tinha a Miriam Pires, que era a mãe. E os tesouros da vida dessa mulher eram os filhos. Então ela fazia de tudo pelos filhos. E aí tinha ingratidão, tinha um filho que era um filho bacana, e os demais filhos, eles eram terríveis, né? E isso acontece com todos nós. Então, para algumas pessoas, o tesouro pode ser a família, pode ser os filhos, né? Mas tudo isso é transitório. O que isso quer dizer? O que é transitório? Passa. Ah, Silvana, os meus filhos passam? Sim, porque essa configuração que nós temos hoje, eu como Silvana, em Mogi das Cruzes, no século XXI, passa. Vai passar. Nós não sabemos
qual vai ser a nova configuração. Quem hoje é minha mãe, amanhã pode ser meu filho, minha filha, pode ser minha tia, pode ser que o aprendizado tenha se encerrado nesse ciclo e a gente vai se encontrar daqui 4, 5 existências. Então, muitas vezes, a gente se apega àquilo que passa. O budismo ele tem um conceito que eu acredito que é bem interessante, conversa muito com a doutrina espírita, que é o conceito de impermanência. Os budistas dizem que a gente dá muito mais importância àquilo que é impermanente, ou seja, aquilo que passa. A gente dá muito mais valor, a gente dedica muito mais tempo àquilo que passa, àquilo que acaba, que tem finitude. E deixamos de dar devida atenção àquilo que é permanente, aquilo que fica, aquilo que é eterno para todos nós. E aí, Jesus vai dizendo para a gente, nesse próprio capítulo 6, as maneiras para a gente poder juntar esses tesouros no céu. A moeda, ela pode, aqui na Terra, ela muda, não muda? Inclusive, hoje eu estava vendo um arquivo muito interessante, dos anos 70 para cá, o din-din aqui no Brasil mudou um pouquinho, né? Algumas vezes, não é? Então, teve cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro novo, não sei o que, novo real, eu perdi a conta. E aí eu fico imaginando, quantas vezes a gente tinha um dinheiro e trocava moeda? E a gente esquecia de ir no banco para trocar o dinheiro velho pelo dinheiro novo. E o que acontecia com o dinheiro velho? Perdia a validade, não servia mais para nada, virava papel de confete, né? Virava dinheiro de banco imobiliário, dinheiro de mentira, não servia para mais nada. Na nossa vida acontece da mesma maneira. Quantas vezes aqui no planeta Terra as riquezas elas vão sendo alteradas? No passado, quem tinha sal era milionário. Tanto é que o nome é salário, que vem de sal. Hoje em dia, né, o sal é baratinho, né? O sal é baratinho. Por que o sal era caro? Porque você conservava as coisas com sal. Não tinha eletricidade, não tinha geladeira, aquela coisa toda, então tinha sal. E aí, em outros tempos, né, eram outros recursos que denotavam riqueza, e isso vai mudando. Hoje em dia, a gente mal anda com papel moeda, nos dias atuais aqui no Brasil. A gente anda com... Pode levantar, por favor, Eli? Celular. Ali você faz os pagamentos, você tem o Pix, você passa o cartão, é um dinheiro intangível, ou seja, a gente não consegue pegar. Tem Bitcoin, não tem, né, as moedinhas aí, né, o dinheiro virtual, e nós vamos vendo que isso vai mudando. A nossa existência ela vai ficando cada vez mais intangível, mais virtual. Mas isso não quer dizer que nós estejamos sintonizados com a conquista das riquezas para o céu. E Jesus faz um convite para a gente nesse capítulo 6, e ele diz para a gente o seguinte, ele dá algumas dicas. E é justamente nesse capítulo que ele diz para a gente como que a gente tem que fazer o bem. A famosa esmola, né? Tem até uma conotação negativa, né? Mas fazer o bem, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Está nesse capítulo 6, esse ensinamento. Quando ele vai falar para a gente juntar tesouros no céu, ele vai dando todas as dicas para a gente. Tudo que a gente for fazer de bom para alguém, que a gente não anuncie, que a gente não faça por vaidade. E aí eu digo um pouco mais. Tudo que nós formos fazer, vamos perguntar por que a gente está fazendo. O que está levando a gente a agir de determinada forma? Muitas vezes a gente está querendo agir de determinada forma para que nós sejamos admirados. Nossa, olha a Silvana, como ela é gente fina, né? Tá vendo como ela está indo lá no caminho da luz, fazendo parece aquele frio. Nossa, 10 graus, um frio. E aí a gente vai vendo o que está movimentando a gente. Eu estou doando para a cesta básica. Nossa, está doando para a cesta básica. Olha que pessoa desprendida. A questão da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da imagem que nós queremos projetar. E aí a gente vê o que Jesus diz.
não saiba, até parece que Jesus conhecia as redes sociais, né? Não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, nem a direita o que faz a esquerda. Ou seja, a gente não tem que ficar dando conta nem para a gente, que dirá para as outras pessoas. Quantas vezes nós ajudamos as pessoas e impomos condições? Eu vou te ajudar, mas eu vou fazer isso por você, mas... E nós vamos impondo condições para que a pessoa utilize aquilo de acordo com a maneira que nós achamos que seja bacana. Quantas vezes a gente dá o presente para alguém e a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai na casa da pessoa, ai, cadê o presente que eu te dei? Às vezes a pessoa não gostou, ela trocou, às vezes ela passou para frente. A mãe de uma amiga nossa, lá do Ramatiz, ela recebia o presente, mas ela já guardava o embrulho, porque ela já ia passar para frente. Ela ficava com muito pouco, era da natureza dela. Então, muitas vezes, a gente acaba constrangendo as pessoas pelo nosso comportamento, acreditando que a gente está fazendo algo de positivo. Ah, eu estou falando que eu estou fazendo bem para poder inspirar outras pessoas a fazer o bem. E aí nós temos vários e vários exemplos de maneiras de fazer o bem. Nós temos Jesus, que em nenhum momento ele falava, eu te curei, ó, eu sou aqui top. E que ele dizia, a tua fé te curou. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Jesus já estava dando a dica para a gente. Ó, aqui a lei da ação e reação. Você está sofrendo aqui uma sanção da lei natural. Agora que você já sabe, não repita, porque senão vai acontecer de novo. E agora que você sabe, acontece num grau maior de gravidade. E Jesus sempre explicando minuciosamente para todos nós. E muitas vezes a gente se recusa a aprender. Jesus falava da questão da oração, nesse mesmo capítulo 6, para que a gente ore, da gente com a gente mesmo. Ele fazia a comparação. Não ore como os fariseus, que ficam berrando isso e aquilo e tal, mas ore em segredo, vá para o seu quarto. Ora você com você mesmo, você abrindo o seu coração num diálogo sincero e que muitas vezes a gente acaba indo às lágrimas de tanta emoção. Vocês se lembram qual foi a última vez que vocês se emocionaram durante uma prece? Às vezes a gente faz uma prece, uma oração de uma forma tão mecânica que a gente não sente a vibração dessas palavras no nosso ser. E até para orar, nós precisamos estar atentos, porque as palavras, elas têm vibrações, elas têm peso, elas podem transformar o nosso interior, podem transformar o nosso exterior. As palavras, inclusive, elas são matéria, as ondas sonoras, elas podem ser medidas. E existem estudos falando sobre o poder das palavras. Tem, se não me engano, um pesquisador japonês que fez um estudo sobre o poder das palavras em relação à água. E depois ele analisava os cristais. Palavras de amor, de afeto, se formavam cristais muito bonitos, muito harmônicos na água. Agora, palavras de ódio, formavam cristais distorcidos. E aí eu faço uma pequena reflexão. A gente tem quanto por cento de água no corpo? É um monte, Mais de 70, seu Edson? Tem que beber mais água, mais de 70%. E nós também temos o passe. O passe não é uma fluidificação? E isso vai afetar a nossa parte fisiológica? Vai. Nós estamos recebendo pelos nossos centros de força. E a água fluidificada? Esse poder transformador que existe. E a oração pelos outros que nós podemos fazer? E esses bons pensamentos, essas boas energias, chegam certamente ao seu destino. E Jesus, ele diz, nesse mesmo capítulo 6, no versículo 21 agora, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. E aí ele segue, onde estiver o vosso tesouro,
aí também estará o vosso coração. E aí a gente arremata, né, com a questão de que não se pode servir a dois senhores. É lógico que nós somos seres materiais. A gente vive no planeta Terra? Sim ou sim? Sim. Precisamos de recursos materiais para viver? Sim. Mas será que nós precisamos de tudo aquilo que nós dizemos precisar? Ou será que nós temos muito mais do que nós necessitamos? Será que nós confundimos necessidade com desejo? Osho, um guru indiano, ele dizia algo que é bem interessante. Ele dizia que o desejo é uma necessidade que enlouqueceu. O nosso corpo precisa de água, certo? Precisa de Coca-Cola? Precisa de Guaraná? Precisa de cervejinha? Não, isso a gente quer. É um desejo. Mas o que nós necessitamos mesmo é água. Nosso corpo precisa de alimento. Mas precisa de McDonald's? Não. Isso é um desejo. Né? Se for o único alimento disponível, é outra história. Né? Mas nós observamos que nós confundimos muito necessidade com desejo. E nós vamos amealhando supérfluos e vamos usando a nossa vida para administrar esses supérfluos, e chega no final da existência, nós não fizemos a parte que nos cabia, no sentido de multiplicar os nossos talentos. Quem é que se lembra da parábola dos talentos? Que o Senhor deu um talento para cada servo e falou: vou viajar, vocês cuidem desses talentos. O primeiro foi lá e enterrou porque estava com medo de ser roubado. Aí o segundo, ele negociou e multiplicou esses talentos, e o terceiro multiplicou ainda mais. Quando esse senhor voltou, né, para aquele que tinha dado um, que enterrou, ele tirou esse um. E eu falava, caramba, mas por que ele tirou até esse talento, né? E Jesus é tão incrível e maravilhoso que ele nunca dava ponto sem nó. E a matemática dá essa resposta para a gente. Quanto que é 1 vezes 0? Oi? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Quanto que é 1000 vezes 0? Quanto que é 1 milhão vezes 0? Quanto que é 1.527.000.000 vezes 0? 0. Ou seja, muitas vezes nós temos os nossos talentos, nós enterramos esses talentos, e aí o que vai acontecer? Numa próxima existência, ou até mesmo nessa existência, esse talento vai ser retirado. Por quê? Porque nós zeramos a utilização desse talento. E tem uma lição, é a lição 177 do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel Chico Xavier. É uma lição muito bonita que fala riqueza para o céu. Então, uma forma da gente conquistar a riqueza para o céu. E aí ele diz o seguinte: se você, e falando conosco todos aqui, né, vê uma pessoa que tem recursos materiais e ela não conquistou de uma forma bacana, e você fica nervoso com essa pessoa, você fica meio invejoso dessa pessoa, presta atenção. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa se deu tão bem na vida, né? Mas passando a perna nos outros, e eu aqui batendo a cabeça, vendendo o almoço para poder jantar, e nós ficamos nos comparando a essas pessoas. E Emmanuel fala para a gente tomar bastante cuidado. Por quê? Se a gente olha para as posses, os recursos materiais de alguém, né, com esse olhar de angústia, de raiva, de indignação, acreditando que a gente é vítima de injustiça, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque nós não sabemos qual é o planejamento reencarnatório daquele irmão. E aquilo que aparenta ser um sucesso pode ser motivo de queda espiritual lá na frente. Lembra lá do talento? Recebeu o talento, não multiplicou o talento, esse talento ele pode ser tomado. E isso em qualquer área da vida da gente. Nós vemos pessoas que podem
tirar vantagem dos outros porque elas têm uma grande facilidade de comunicação. O que é o estelionato? Não é um crime que a pessoa convence outra pessoa? Ela tem o que se comumente chama de lábia, tem aquela lábia, né? E ela vende, como é que é a geladeira para esquimó, né? Vende areia no deserto e pode enganar as pessoas. O que vai acontecer? Ela fez um mau uso desse recurso, que poderia ser utilizado positivamente de muitas outras maneiras. E o que vai acontecer? A conta vai chegar. Gente, isso é líquido e certo. As leis divinas, elas são aplicadas. Né? Nós temos uma nuvem de testemunhas a nos observar diariamente. Não existe nada que se faça aqui nesse planeta que fique oculto. Né? O Vitor estava falando do Evangelho no Lar, e aí a gente lembra do livro Mensageiros, não o filme, porque o filme tem uma série de outros detalhes, né? Mas quem leu o livro Mensageiros, do André Luiz? É muito bacana quando eles chegam lá no Rio de Janeiro, na favela, e chegam na casa da Dona Isabel. A Dona Isabel é uma trabalhadora do nosso lar que está encarnada, né? E a casa dela é uma casa de favela, é uma casa muito simples. E ela está repleta de espíritos do bem. Ela está cheia de espíritos do bem. E toda vez que eu leio esse livro, eu fico muito feliz, emocionada. Eu falo assim, gente, tomara que a minha casa um dia fique assim. Né? Porque André Luiz está chegando com a turminha que vem do nosso lar e tinham espíritos amigos até na janela, dando tchau. Oi, tchau! Que bom que vocês vieram! A casa repleta de espíritos amigos. E aí relata, né, que começa a trovejar lá no Rio de Janeiro, começam a cair uns pingos grossos de água e tal, e os espíritos infelizes, ainda muito presos à matéria, eles têm medo de chuva, porque eles têm mais uma ligação material do que espiritual. Eles têm fome, sede, medo de chuva, e eles tentam entrar na casa da Dona Isabel, que está com a porta e a janela aberta. Mas a energia é tão benéfica e positiva que eles não conseguem entrar na casa da Dona Isabel. Então a gente observa, né, que esses comportamentos que nós vamos tendo enquanto encarnados, que aparentemente não são materiais, não dá para a gente ir na padaria comprar pão, não dá para a gente ir no mercado, não dá para abastecer o carro, nem nada disso, vão nos auxiliando para que a gente possa ir conquistando esses tesouros no céu. Nós podemos utilizar os recursos materiais que nós temos também para que nós possamos ir começando a formar nossa riqueza no plano espiritual. A forma como nós agimos no nosso cotidiano, a forma como nós tratamos as demais pessoas no nosso cotidiano, a forma como nós somos nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho. Por quê? Vou falar uma coisa para vocês. Ser espírita aqui dentro da casa espírita, ó, é uma belezinha. É fácil. É fácil, não é, gente? Ser espírita na casa espírita. Né? Pessoal que está em casa pode dizer aí, é fácil ou não é, né? Agora, eu digo para vocês, quero ver a gente ser espírita com um familiar difícil. Quero ver a gente ser espírita num momento de dificuldade material, na ausência de saúde, no trabalho, na rua, no comércio. Quem trabalha com o público, quem é da área da educação? Já ouviu né? Então, professores aí têm uma grande tarefa a cumprir. E graças a Deus que nós somos espíritas. Porque o plano espiritual diz pra gente que nós estamos tendo a oportunidade de saldar as nossas dívidas por meio da tarefa espírita. Oferecendo o bem. Nós não estamos aqui para converter ninguém para o espiritismo, mas é o nosso comportamento. Muitas vezes as pessoas podem chegar e falar assim, poxa vida, você é diferente, né? Você tem um jeito diferente, eu gosto das coisas que você fala, né? E aí a gente observa que a gente está se aproximando um pouquinho mais
daquilo que Paulo de Tarso alcançou lá atrás, quando ele disse: não sou mais eu que falo, é o Cristo que fala por mim. Essa é a nossa meta, para que nós possamos ir conquistando esses tesouros, para que nós, aos poucos, possamos ir nos desprendendo dos nossos desejos materiais. Porque muitas vezes eles nos ancoram no momento presente e não permitem que a gente avance vida afora. Às vezes, o que nos ancora, né, é o desejo de dominarmos a nossa família. Queremos que os nossos familiares ajam da maneira como nós queremos que eles ajam. Geralmente as mães, elas sofrem demais em relação aos filhos. Muitas vezes os filhos já estão prontos para sair do ninho, né? Tem até o nome, né? Síndrome do ninho vazio, quem já ouviu falar? E as mães, elas sofrem muito. E tem mães que fazem ingerência na vida dos filhos. Elas causam verdadeiro temor, angústia na vida desses filhos. E é a necessidade de preparar esses passarinhos, né, para que eles possam voar. E, se necessário, eles voltam. Eles voltam, mas para ter ali as pílulas, né, de sabedoria que os pais podem oferecer a eles. Mas não mais alimentar na boca. Por quê? Porque a necessidade desses filhos mudou. Muitas vezes, né, os nossos desejos ainda são muito infantis. Nós precisamos aprender a desvendar qual é a vontade de Deus. O que Deus pede de nós? O que Jesus nos ensina? Na dúvida, perguntar: se fosse Jesus aqui, o que ele faria? O que ele falaria? A gente já vai observar que muitas vezes o nosso comportamento, o nosso pensamento está meio distante daquilo que Jesus nos orienta a fazer, né? Nós observamos também, Emmanuel fala que há necessidade urgente da educação pessoal. Nós precisamos nos educar. Muito além de matemática, física, química, sociologia, história, isso é fundamental. Porque o conhecimento nos liberta. Mas saber quem nós somos. Nós somos educados para fora, mas nós não somos educados para dentro. Como eu lido com as frustrações? Como eu lido com a angústia, com medo, com a ansiedade? Como eu lido quando os meus planos, eles não dão certo? Quando eu não sou ouvido, quando eu não sou respeitado? Quando muitas coisas acontecem na nossa vida que vão contra as nossas vontades, os nossos desejos. E muitas vezes isso tira o nosso chão. Quantos irmãos não optam pela saída da existência por meio do suicídio? Porque não tiveram, né, essa possibilidade, até mesmo essa rede de segurança, de poder ser ouvidos, compreendidos, olhados, observados. Há essa necessidade a cada instante da nossa existência, para que nós possamos ser pessoas melhores para os outros e sermos pessoas melhores para nós mesmos. Porque as nossas escolhas vão nos aproximando de Jesus, vão fazendo com que a gente vá acumulando riqueza no céu. E nós vamos conquistando virtudes, paciência. A gente queria que vendesse, né? 1 quilo de paciência. Aí tem gente que vai falar, 1 quilo só é pouco. Queria um pouco mais. Resiliência, perseverança. Às vezes a gente desiste muito fácil das coisas. Materialmente, encarnados, nós somos poucos aqui nessa segunda-feira fria em Mogi das Cruzes. Mas desencarnados, nossa! E muitas vezes os nossos amigos espirituais, quando têm a oportunidade de se manifestar, eles dizem, nossa, quando eu estava encarnado, eu dava importância a tanta coisa boba, que aqui não faz o menor sentido. Nossa, segunda-feira está frio, eu não vou no centro. Né? Poderia ter vindo ao centro, não por mim, mas por ela mesma. E pelo fato de estar aqui,
nós vamos mudando a nossa sintonia, a nossa frequência mental, nós vamos desenvolvendo perseverança, persistência, nós vamos desenvolvendo a nossa fibra íntima e, de quebra, auxiliamos os amigos espirituais a amparar pessoas que a gente nem imagina, porque são essas energias que nós doamos por meio das nossas preces, pensamentos positivos, que vão resgatar milhares e milhares de pessoas, encarnadas e desencarnadas. E são essas as riquezas que nós vamos acumulando para quando nós desencarnarmos. Para quando nós chegarmos ao plano espiritual, olharmos lá nosso caderninho e falarmos: nossa, Silvana não passou a vida dela em branco, né? Ela conseguiu pagar um pouquinho dos juros, ela está menos pobrinha, né? Vai precisar de mais existências? Vai, mas ótimo. Isso vai nos aproximando cada vez mais da nossa essência. Qual é a nossa essência? Sermos como Jesus. Todos nós seremos como Jesus. Gente, não é brincadeira, isso é um fato. Porque ele nos disse: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ir nos despindo desses fardos desnecessários. Nós precisamos aprender a multiplicar os nossos talentos. Por exemplo, eu posso pegar uma melancia e eu sei quantas sementes tem numa melancia. Posso ou não posso? Mas quantas melancias tem numa semente? Nós não sabemos. Nós vamos precisar semear. E a gente semeia, mas a gente não sabe como que vai ser essa colheita. Mas o nosso papel é a semeadora. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos proteja. Eu lembro que vocês falaram que o relógio estava atrasado, aí eu fiquei de olho ali no relógio. Estava tão bom. Esse aqui é seu, né? É. Obrigado. É maravilhoso, né? Por isso que eu disse anteriormente, no começo da nossa conversa, você vir pessoalmente numa palestra é muito bom também, porque o tema ele te, né, abraça, você tem uma outra reflexão, por mais que você veja em casa é bom também, mas a energia aqui na casa é maravilhosa. Pedir uma gentileza se alguém puder apagar a luz, para a gente poder nos preparar para o passe. Isso aí. Bom, você em casa também, se quiser fechar os seus olhos, vamos trazer o pensamento mais uma vez para essa casa bendita, casa essa que está sempre de braços abertos, nos esperando, e fazer um agradecimento pela oportunidade de estar encarnado, pela oportunidade de escrever uma nova história na página da vida, de ter a oportunidade de conviver com as pessoas da qual convivemos diariamente. Esses nossos companheiros de jornadas que nos ajudam diariamente a nos depurar, nos ajudam diariamente a ser um ser humano melhor, de compreender o outro. E nós, assim, crescemos e evoluímos juntos. Peço nesse momento para que possamos elevar a mais alta vibração a todas as pessoas que necessitam do amor do Cristo, que ainda não a conhecem. Vibração essa que possa chegar aos manicômios, possa chegar às prisões, possa chegar aos asilos, às creches, aos leitos dos hospitais neste momento de enfermidade, aos leitos das casas, as pessoas que estão acamadas, aos pais, mães e filhos desesperados. Que possa chegar a este bairro, a esse distrito, a nossa cidade,
aos nossos amigos, aos nossos familiares, os nossos menos amigos, todas as pessoas que estão ligadas direta e indiretamente a nós. Que essa vibração possa ser levada para todo o estado, para todo o nosso continente e, por que não, para toda a humanidade. Vibração essa, juntos, possamos emanar o melhor sentimento que há, que é o sentimento do amor. E possa regar cada ser humano que necessita tanto do amor do Cristo e necessita tanto se achar na sua jornada. Gratidão à espiritualidade amiga pela oportunidade que nos dá do respiro da vida, de abrir os olhos e ter mais uma oportunidade para caminhar com fé, esperança e coragem. Mestre Jesus, mais uma vez obrigado por estar sempre conosco nas nossas decisões, nos nossos anseios, nas vezes que erramos, noutras acertamos, enfim, agradecidos por esta oportunidade. E assim, que possamos também mandar vibração especial para a mãe da Adriana, que ela possa se recuperar da melhor maneira possível, e assim todos aqueles que necessitam. Por mais, possamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós tão pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Depois daqui, tá bem longe de ser a abstração que muita gente acredita. Depois daqui, quando o pano descer, é se despir da carne e roupa bendita. Depois daqui, a contundente viva a vida real, a vida real, vida real. Depois daqui, a contundente vida, vida real, vida real. Depois daqui, não espante encontrar numa outra esfera a vida intensa e infinita. Depois daqui, não espere gozar o fácil céu que o preguiçoso acredita. Depois daqui, um mundo onde o pensamento é ação, é massa mental, é vibração. Depois daqui, um mundo onde a fé desmonta a ilusão, encara a razão. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu, que fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei é voltar, de volta pro futuro
daqui. Depois daqui, ainda seremos daqui, desse milagre que chamamos de terra. Depois daqui, não lograremos sair, enquanto a alma rasteja terra a terra. Depois daqui, são tantos os que rogarão a Jesus e carregarão a própria cruz. Depois daqui, imprescindível é brilhar vossa luz, brilhar vossa luz. Depois daqui, não é deixar de existir, não é juízo final, fechar os olhos, dormir. Depois daqui, nem flutuar, nem subir, alguns até vão pro céu, que fica dentro de si. Depois daqui, tal qual a lei é voltar, de volta pro futuro daqui. Depois daqui, tal qual a lei é voltar, de volta pro futuro daqui. Agradeço a transmissão a partir daqui. Muito obrigado pela audiência. Até uma próxima. Fique com Deus e até breve. Tchau.